Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você novamente no estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo. Para mim, uma grande alegria contar com a sua companhia. Muito obrigada a você que já nos acompanha. E caso você esteja chegando nesse momento, conhecendo o nosso canal, aproveite e inscreva-se. E também conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos, e tudo de forma gratuita para você. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar 3 perguntinhas do livro. Vamos estudar a pergunta 21, quais os sintomas da mediunidade? A pergunta 22, existe uma idade para o aparecimento da mediunidade? E pergunta 23, como lidar com a mediunidade na infância? Então, iniciando sobre os sintomas da mediunidade. Quando a mediunidade ela está surgindo, ela está aflorando, a pessoa pode sentir algumas percepções, algumas sensações desagradáveis. Isso é natural. Mas já é importante iniciarmos essa conversa, já inicio falando que essas percepções, essas sensações, esses sintomas, às vezes desagradáveis, que as pessoas sentem, não é a mediunidade em si que ocasiona. Na verdade, é a influência dos espíritos que se aproximam, que são percebidos, captados pelos médiuns que estão tendo ali a mediunidade aflorada, e eles começam, na verdade, a sentir as percepções e as sensações dos espíritos que são por eles captados. Então, algumas sensações desagradáveis e os sintomas que nós vamos mencionar aqui não são causados pela mediunidade. Não é uma condição orgânica do próprio médium, mas decorre dessa percepção das sensações físicas, espirituais, emocionais dos espíritos que se aproximam e são percebidos pelos médiuns. Esses sintomas que nós vamos falar e comentar, eles não são percebidos todos ao mesmo tempo. O médium pode sentir alguns juntos ou separados individualmente. Eles podem variar, porque eles vão variar conforme a problemática do espírito que se aproxima. Então, na verdade, eles podem variar tanto em intensidade como em quantidade. A pessoa pode sentir vários ao mesmo tempo ou não, certo? Todavia, antes de nós sairmos afirmando, eu vou externar quais são esses sintomas, mas antes de nós sairmos afirmando isso é mediunidade, é necessário que a pessoa primeiro verifique se não há uma desordem orgânica, se não há uma desordem física. Procure um médico, faça um exame e verifique se fisicamente a pessoa está bem. Se realmente, a partir daí, identificar que está tudo bem, que não há nada organicamente falando que justifique aquelas sensações desagradáveis, aí nós vamos considerar que pode ser mediunidade, mas não devemos logo sairmos dizendo que a pessoa apresenta mediunidade. Então vamos lá começar aqui a externar os sintomas mais comuns de quem apresenta mediunidade. E reforço, mediunidade aqui a ostensiva, a provacional, não é aquela mediunidade natural, sensitiva, de inspiração e de intuição que todos nós temos. Essa mediunidade natural, ela não causa essas sensações, esses mal-estares, esses sintomas que serão aqui relacionados. E isso se refere à mediunidade provacional.
que é a ostensiva, onde as percepções do plano espiritual se dão de uma forma mais caracterizada. Então, eu vou ler para você aqui para não deixar de comentar nenhum sintoma. E aí você vai fazendo a sua análise, a sua observação para saber se você apresenta ou não esses sintomas. Então, cérebro perturbado, entorpecimento geral dos sentidos normais, numa sensação de quase despersonalização, uma impressão de peso na cabeça e nos ombros, formigamento do corpo, adormecimento e inchaço das mãos, dos braços e das pernas, sensação de nó na área da garganta, um zumbido no ouvido, mal-estar em lugares com muitas pessoas ou perto de determinadas pessoas, antipatias gratuitas, sono. Há ainda quem sinta tremores, dores pelo corpo, sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, bipolaridade, crises de choro, síncopes inexplicáveis, sensações de calor pelo corpo, arrepios de frio, como se passasse alguma coisa fria. Também palpitações. Podem sentir ainda um cansaço geral no organismo, insônia ou um sono muito profundo, nervosismo por motivos sem grande importância, um desassossego, falta de ânimo para o trabalho, uma tristeza profunda, sentimento de angústia, um vazio no coração. Então percebam aqui que os sintomas são muitos. Esses são sintomas que eventualmente podem ter causa orgânica, física também, não só a mediunidade. Por isso a necessidade de fazer essa análise prévia com médicos, enfim, utilizando a medicina humana para isso. Mas é aquilo que eu disse, outros sintomas podem ser apresentados, outros sintomas mais fáceis de identificarmos que se trata de mediunidade. Por exemplo, percepções da existência de seres invisíveis no ambiente, que é uma evidência, visualização de vultos, ou de vultos de espíritos, visualização de vultos ou mesmo de espíritos sendo vistos perfeitamente, audição de vozes invisíveis, pessoas que entram num transe psicofônico, ou ainda a presença dos fenômenos de efeitos físicos, objetos que se deslocam, batidas, luzes, luzes que acendem, apagam, equipamentos eletrônicos que acendem, que ligam e desligam. São fenômenos de efeitos físicos que, quando acontece, nós já sabemos com mais facilidade que ali há a presença de um médium. Então percebam que quando os fenômenos são mais ostensivos, no sentido de perceber claramente, de visualizar, de ouvir, de fenômenos de efeitos físicos, um transe psicofônico, aí nós conseguimos, de uma forma mais tranquila, afirmar que há mediunidade. Os outros sintomas que parecem mais orgânicos e que refletem as percepções dos espíritos é que, na verdade, são mais difíceis de serem identificados. Então, o que fazer quando a pessoa identifica esses sintomas? Procurar uma casa espírita para que lá ela possa estudar, para que lá ela possa ser bem orientada, ela vai conhecer sobre os princípios da doutrina espírita, vai ter a oportunidade de estudar a teoria e a prática da mediunidade, vai ter a oportunidade de ser conduzida e orientada no desenvolvimento correto da mediunidade, no curso de educação da mediunidade, para que ela possa vir a desempenhar essa faculdade com segurança. Então, procurar um centro espírita sério, que siga as orientações de Kardec, que seja baseada na codificação, o baseado na codificação, e realmente seguir as orientações que a casa vai dar, certo?
quando a pessoa começar a trabalhar, a estudar, a ser bem orientada pelo centro, o espírita, essas sensações, elas começam a ser amenizadas e quanto mais a pessoa se aprimora e cresce dentro da mediunidade, menos ela sente isso. Ela vai se equilibrando de uma tal forma que essas sensações, elas serão sentidas só mesmo durante as reuniões mediúnicas, mas no dia a dia da pessoa, ela não fica mais sendo incomodada por essas sensações, certo? Então, aquilo que eu já disse, inicialmente estudar a teoria do fenômeno para depois desenvolvê-la de forma equilibrada. E assim, meus queridos amigos, esses sintomas vão sendo naturalmente compreendidos e a pessoa vai se equilibrando, vai ficando bem e vai trabalhar na mediunidade de uma forma muito feliz, muito tranquila, sentindo uma grande paz, uma grande felicidade em ter a oportunidade de servir a Jesus na mediunidade. Certo? Meus amores, agora nós vamos para a nossa próxima perguntinha, que é: existe uma idade para o aparecimento da mediunidade? Não, não existe uma idade para que ela possa aparecer. Nós já vimos nas perguntas anteriores que a mediunidade é uma condição orgânica. Então, o próprio organismo, o perispírito da pessoa, antes de reencarnar, foi preparado para isso e o organismo dela já nasce pronto para a mediunidade. Só que o fato da pessoa nascer médium não significa que a faculdade vai aflorar desde o nascimento. A faculdade ela pode aflorar em qualquer fase da vida. Pode ser na fase infantil, na adolescência, na fase adulta, que é o mais comum, e mesmo na velhice, quando as pessoas se encontram na terceira idade. Então, na verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não existe uma idade fixa. Essa idade varia conforme a pessoa e, principalmente, conforme o planejamento de cada um. Quem veio para desenvolver a mediunidade na infância, assim será. Quem veio só na fase adulta, assim será. Então, a idade, na verdade, ela vai variar conforme a necessidade e o planejamento da pessoa, certo? Então, pode ser em qualquer fase da vida. Mais uma vez eu destaco, estamos falando da mediunidade ostensiva, provacional, não da mediunidade natural, porque inspiração e intuição todos nós já temos desde quando nascemos. Falei então que vai surgir na época propícia para oportunizar ao homem a realização dos planos feitos realmente na espiritualidade. Interessante falar que essa mediunidade ela pode aflorar para umas pessoas de uma forma natural, de uma forma espontânea, sem sensações desagradáveis, que é o que acontece com menos intensidade na Terra. E ela pode aflorar, nós colocamos aqui, apresentando alguns eventos, situações que angustiam, perturbam, impacientam, podendo mesmo até desequilibrar emocionalmente a pessoa. E é o que mais acontece na Terra, porque como nós somos muito imperfeitos, ainda temos muitos vícios, acabamos precisando, porque isso depende da necessidade da pessoa, acabamos precisando de um despertar da mediunidade de uma forma mais, não digo conflituosa, mas de uma forma menos tranquila, menos serena, de uma forma um pouco mais turbulenta. Mas há quem desenvolva, como eu disse, de uma forma muito natural. O que mais que eu destaquei aqui no que tange a mediunidade? Interessante a colocarmos. Quanto à mediunidade na fase infantil, nós vamos falar na próxima pergunta. Então, não vou me estender muito em relação a isso. Não vou abordar essa temática agora. Vou falar um pouquinho sobre a velhice. Na terceira idade, por que algumas pessoas também vêm para desenvolver a mediunidade nessa fase, mas o que acontece também para facilitar essa ostensividade?
Como o funcionamento dos órgãos começa a se tornar mais deficiente, o organismo da pessoa fica mais debilitado, isso causa um afrouxamento do corpo perispiritual. E esse afrouxamento do corpo perispiritual permite, promove, facilita a emancipação da alma. E a emancipação da alma permite, facilita exatamente o que? O contato com o plano espiritual. Então, o intercâmbio, a captação, a percepção do plano espiritual se torna mais fácil durante a velhice, exatamente por conta dessa expansão do corpo perispiritual que é favorecida pelo enfraquecimento dos órgãos. E aí, claro, nós colocamos aqui também o que acontece. A pessoa nessa fase acaba diminuindo as ações da vida prática. Isso favorece uma introspecção da mente e favorece também a percepção do mundo espiritual. Então, tudo isso acontece nessa fase de maturidade, na fase aí da terceira idade e favorece, portanto, também a mediunidade, ok? Outro aspecto importante que nós precisamos falar. No início, no princípio do desenvolvimento mediúnico, quando a mediunidade aflora, seja em qualquer uma dessas idades, é comum os médiuns estarem em constante contato e influência dos espíritos inferiores, porque aqui na Terra nós temos, aqui na crosta, essencialmente espíritos inferiores que ficam por aqui. E os médiuns nessa fase, eles estão captando tudo, eles são antena. Então eles estão ali captando, percebendo os espíritos. É como se eles estivessem atraindo a todo momento esses espíritos. Então é muito importante agir com cautela e com atenção, porque sem a devida educação da mediunidade, os médiuns podem ser facilmente controlados pelos espíritos. Por isso, a importância de procurarmos uma casa espírita para sermos auxiliados, orientarmos e estudarmos sobre a mediunidade. É fundamental nós adquirirmos o controle da nossa faculdade mediúnica, senão nós vamos nos tornar bonecos nas mãos dos espíritos inferiores. E isso nós não devemos favorecer, nós não devemos realmente permitir. Por isso, não basta ser médium e trabalhar o fenômeno, essencial o estudo. Bom, a espiritualidade amiga, ela vai estar sempre a postos, sempre à disposição para auxiliar aqueles que estão ali desenvolvendo a mediunidade. Mas para isso, é importante eles perceberem em nós boa vontade e um desejo sincero de seguir na mediunidade com Jesus. É dizer, mediunidade voltada para o bem, para a caridade, não para a satisfação dos nossos interesses egoístas, não para a vaidade, não para o comércio. Nada disso é mediunidade com Jesus. Se nós utilizarmos a nossa mediunidade para isso, nós seremos abandonados pelos espíritos elevados, porque eles respeitam as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Se foi isso que eu optei, eles vão respeitar e vão procurar os médiuns que realmente querem trabalhar com Jesus. E aqui, meus queridos, nós finalizamos a segunda perguntinha e agora vamos para a nossa última pergunta, que é como lidar com a mediunidade na infância. Então, vejam bem, primeiramente, eu coloco aqui no livro que nem tudo que parece mediunidade na criança é. E por quê? Que nem tudo que parece mediunidade é, quando nós nos referimos às crianças. Porque, na verdade, até os 7 anos de idade, como aquela criança, aquele espírito está muito pouco tempo na matéria, reencarnado, ele ainda mantém as percepções com o plano espiritual. É como se ele estivesse com um pezinho lá e um pezinho cá. Então, esse fato, o fato de estar há pouco tempo encarnado,
permite que ele facilmente, a criança, facilmente acesse o plano espiritual. Então, até os 7 anos é normal a criança ver, ouvir, ter os chamados amiguinhos invisíveis, isso é natural. Não significa que ela realmente seja médium, no sentido de que ela vai, durante a sua vida, perceber os espíritos, intercambiar comunicações, mensagens do plano espiritual. Normalmente, a partir dos 7 anos, que é quando nós dizemos que a sua reencarnação está completa, essa percepção, essa conexão com o plano espiritual relativamente cessa. O que acontece? A pessoa, a criança, para normalmente a partir dos 7, 8, 9, isso para, isso cessa, tá? E se ela não tiver mediunidade, vai cessar e não vai mais aparecer a mediunidade ostensiva, as percepções do plano espiritual no decorrer da sua vida. Ela vai ter só a mediunidade natural de inspiração e intuição, como todo o resto da humanidade. Então, ela não tinha mediunidade, certo? Embora parecesse. Contudo, se ela tiver mediunidade de fato, normalmente acontece de nessa fase de 7 a 8 anos, diminui ou cessa as percepções do plano espiritual e a mediunidade vai aflorar apenas na época prevista no seu planejamento reencarnatório. Como nós vimos na pergunta anterior, pode ser em qualquer fase da sua vida. Então, se ela não tiver que aflorar na fase infantil, vai cessar e só vai voltar, ela só vai perceber o plano espiritual na fase específica. Vamos supor que seja na fase adulta. É na fase adulta que os sintomas, as percepções vão retornar. Então, vejam, ela era médium, nasceu médium, a partir dos 7 anos cessou, porque não é por conta da mediunidade que ela via, mas por conta dessa conexão comum e constante com o plano espiritual, cessou e volta só na fase da adulta, que era a fase prevista no seu planejamento reencarnatório. Há crianças, de outro modo, que vão ter a percepção desde a infância. Nós temos aí inúmeros exemplos, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, temos também Ivone Pereira. Então, são espíritos que vieram para terem mediunidade desde a fase infantil, que é o que nós chamamos de mediunidade natural. Por que mediunidade natural? Porque o corpo perispiritual, essas crianças já foram preparadas para, desde a infância, de uma forma muito espontânea, perceberem o plano espiritual. Então, essa mediunidade natural, ela não é provocada, ela não é estimulada, ela é natural e espontânea. Essas crianças que desde pequena já percebem e continuarão percebendo o plano espiritual, realmente tendo mediunidade desde a fase infantil, elas são amparadas, assessoradas, auxiliadas pelos seus espíritos protetores, que nós conhecemos como anjos da guarda. Então, eles vão estar ali a todo momento amparando essas crianças para que elas possam, desde cedo, terem esse desenvolvimento, mas de uma forma muito natural e equilibrada. Agora, talvez você esteja pensando, e como os pais devem agir? Como eles devem se posicionar? Será que os pais devem negar a ocorrência? Será que eles devem afirmar? Será que eles devem afirmar e incentivar o desenvolvimento da mediunidade? Então vamos lá. Agora, quanto à postura dos pais. Primeiro, os pais não devem negar, dizer que a criança, que aquilo é uma loucura, que aquilo ali é a imaginação da criança, que na verdade ela não está percebendo, porque a criança vai achar que ela está com algum problema, que o problema é ela. E isso pode causar um problema muito sério, inclusive para o desenvolvimento futuro daquela criança. Vai ser uma criança, quando adulta, ou seja, vai ser um adulto inseguro, problemático, vai sempre achar que tem algo ruim com ele, equivocado, errado. Então, nós não devemos negar, os pais não devem negar. Os pais, na verdade, devem agir também com naturalidade, dizerem que, de fato, o que é, explicando, claro, na mediunidade, na linguagem, perdão, da criança, mas explicando
que existem pessoas que têm a capacidade de perceberem o plano espiritual, que na verdade não há morte, que todos nós sobrevivemos, que só há a morte do corpo físico, mas que todos nós temos um corpo espiritual e que há pessoas que percebem o plano espiritual. Ou seja, falar sobre as verdades espíritas com muita naturalidade. Inclusive, o ideal também é que essas crianças possam ser encaminhadas para a evangelização infantil, para que lá elas tenham contato com a doutrina espírita numa linguagem apropriada à sua idade. Então, a evangelização infantil tem para todas as idades, desde as crianças pequenininhas ainda, de 2, 3 anos, até os adolescentes, até os jovens. Então, no centro, cada um vai ouvir e entender sobre a doutrina dentro da sua faixa etária, mas explicar para a criança para que ela possa saber que aquilo é normal. Mas os pais não devem incentivar o desenvolvimento da mediunidade. Uma coisa é a criança perceber o plano espiritual e nós conversarmos sobre isso. Outra coisa outra coisa é eu estimular, eu forçar, eu colocar, por exemplo, a criança dentro de uma reunião mediúnica, é eu colocar a criança para servir de intercâmbio para os espíritos num processo de psicografia, num processo de psicofonia. Isso nós não devemos fazer. A criança ainda não apresenta a maturidade necessária para o desenvolvimento da mediunidade. Mediunidade é algo difícil até para os adultos. Percebam que não basta a maturidade, é preciso maturidade, é preciso disciplina, é preciso responsabilidade, é preciso conseguir discernir as influências positivas e negativas. Os médiuns estão ali a todo momento atraindo espíritos, principalmente inferiores. Como é que as crianças vão saber distinguir, por exemplo, um espírito mistificador que está ali querendo enganá-las? Elas não têm malícia, maturidade para isso. Então percebam que nós não devemos estimular, nós não devemos negar, dizer que é coisa do diabo, são espíritos ruins, que é que é uma imaginação da criança, mas nós não devemos estimular. Então, agir com naturalidade, mas não recomendar o seu desenvolvimento, certo? Como nós dissemos ainda, as crianças ainda têm dificuldade, não têm meios de defesa diante da influência de espíritos inferiores. Negar o fenômeno não, porque isso só vai dificultar a aceitação e o desenvolvimento futuro da mediunidade. Mais uma vez, repetimos, não é o caso de dizermos que é a manifestação do diabo, de espíritos maléficos. Isso incute um temor desnecessário, prejudicial às pessoas e será um adulto inseguro e, com certeza, distante da mediunidade, porque ele vai achar que aquilo é errado, ok? Conquanto não haja, então, não há uma idade, se talvez vocês perguntem, qual é a idade, então, que nós devemos estimular o desenvolvimento da mediunidade? Já que não é o correto estimular na fase infantil. Não existe uma idade específica, tá? Mas é uma sugestão que nós possamos dar o conhecimento, permitir que a criança tenha evangelização infantil, mas sugerir um desenvolvimento mediúnico, uma educação da mediunidade a partir dos 18 anos, porque ela ali o jovem, a pessoa já vai se tornando mais madura, mais adulta e ciente das suas responsabilidades no âmbito da mediunidade. Então, essa idade é uma idade que se sugere, mas não há essa imposição dentro da doutrina espírita, certo? Então, já falei que não se deve instigar a mediunidade de efeitos físicos, nem de psicografia. O ideal é não estimular, orientar a criança e educar, certo? Então, mediunidade exige estudo, seriedade, recolhimento, dedicação e disciplina. E na fase infantil é muito difícil nós conseguirmos isso das crianças. Por isso, aguardarmos o seu crescimento
para que ela possa bem desenvolver, certo? A evangelização infantil é suficiente para dar a ela esse conhecimento até que ela possa desenvolver a faculdade. Certo, meus amores, meus queridos amigos, e aqui nós vamos finalizando o nosso estudo de hoje. Trouxemos 3 perguntinhas bem interessantes para você. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a pergunta 24: como o médium pode falar em um idioma que não conhece? Pergunta 25: o que é mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente? E ainda vamos adentrar no capítulo 4, mitos e verdades, e estudar a pergunta 26, que é: não quero ser médium. Posso extinguir ou suspender minha mediunidade? Então serão esses os temas que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Meu amor, meus amigos queridos, você gostou da nossa aula? Então curta, nós agradecemos o seu carinho. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que o conteúdo desta aula vai fazer bem, será útil para alguma outra pessoa, compartilhe o nosso link. Meus queridos amigos, eu só tenho então a agradecer muitíssimo pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua confiança. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.